Fala pessoal, boa noite. Já comentem aí se vocês estão me ouvindo certinho, está tudo ok. Vocês vão me Boa ouvir muito noite. pouco essa noite, porque eu sou só, eu sou só o suporte aqui, porque a estrela de hoje é a Mariana. Então, Oi, então gente, boa se, noite. se não tiver me ouvindo, não tem nem problema, porque tem que ouvir a Mariana hoje. Então, a gente vai esperar um pouquinho, tá? Mariana, se apresente enquanto isso, enquanto o pessoal vai chegando, por favor. É, oi, gente. Quando vocês estão chegando, muito prazer. Eu sou a Mariana. Vocês já devem ter visto aí, eu fui aprovada em medicina pelo PIS esse ano. Fui aluna do guia, fui em primeiro lugar e vou ter uma conversa com vocês aí hoje. Vou começar aí o nosso evento de 3 dias sobre esse direcionamento aí para o PIS, né? Que às vezes a gente precisa, né? Mas é isso. Vocês Exatamente. podem. Ó, Pode falar, pode falar. então, vocês podem ir comentando aí no chat qual que é o PISM que vocês vão fazer, só para ter uma ideia. Isso. Pessoal, vai comentando aí qual PISM vocês vão fazer, só para a gente ter uma ideia, tá? Porque isso é muito importante, porque muda bastante também, né? Mas que fique claro que a gente vai ajudar todos os PISMs, tá? Então, para quem chegou depois da explicação, é o seguinte: a Mariana foi nossa aluna do guia agora no terceiro ano, em 2025, tá? E ela acabou de passar no PISM em primeiro lugar geral. Como assim? Tipo assim, de todas as pessoas que fizeram o PISM e que acabaram de ser aprovadas, ela teve a maior nota de todos os cursos, tá? Então, ela ficou com que, uns 1.180 pontos, Mariana. É isso aí. Então, realmente, é muito acima da média, mas vocês vão ver que também não tem um mistério. A Mariana concorda muito comigo nisso, eu conversei muito com ela, e não tem nada que faz ela ser um extraterrestre, né? Na verdade, ela é um ser humano comum que soube estudar muito bem, e ela vai explicar para vocês exatamente como que faz para estudar desse jeito, né? Então, vão ser 3 mentorias, tá? Hoje, ela vai falar bastante sobre... É melhor você falar, Mariana. O que você vai falar sobre hoje? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com o PISM. Vou falar sobre, de uma forma mais analisada, o que eu fiz, como é que foi a minha vida de estudo nesses 3 anos do ensino médio. E vou falar o que deu certo para mim, o que não deu, o que eu fiz, o que eu não fiz, para, tipo assim, gerar uma identificação, né? Porque a minha trajetória não tem nada de esquisito, nada de anormal, não. E depois eu vou falar um pouco também sobre o suposto perfil do aprovado, né? O que o aluno normalmente tem que ter ou não pode ter para ser aprovado aí no FJF, especialmente pelo PIB. Então, pessoal, antes, não é enrolação, não é só para esperar o pessoal chegando, tem muita gente chegando ainda, a gente já vai começar. Mas é o seguinte: qual que é a ideia que eu tive aqui, só para explicar para vocês e tal? É o seguinte: a gente realmente quer ajudar vocês com essas mentorias, tá? Só de você estar aqui, você já é diferenciado, porque a maioria das pessoas não está focada esse ano. Inclusive, grande parte de vocês talvez não esteja, mas só de você estar aqui, você já está preocupado. Isso é bom, tá? Se a gente fizesse esse evento no final do ano, quem aí concorda que essa sala não estaria até mais cheia, né? Já está cheia, mas estaria, assim, com talvez o triplo de pessoas, porque o pessoal fica desesperado no final. E não é isso que vocês querem, né? Então, aproveitem essas 3 mentorias, que realmente vai ser bem determinante para você. A gente está, teoricamente, não é no início do ano, né? Mas é bem no início, né? A gente está em abril ainda, no início de abril. Então, vocês têm muitos meses pela frente para aplicar o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, melhor do que ficar desesperado lá no final, tá? Então, hoje vai ser sobre isso que a Mariana falou, a trajetória dela e a mentalidade que você tem que ter, coisas que são a base para os próximos dias, tá? Para os próximos dias. Cada dia é um tema e a gente pensou tudo para ficar o mais didático possível e para englobar tudo que você precisa saber, tá?
Então, eu acho que, Mariana, com você, já pode começar, já tem umas 40 pessoas aqui. Então é isso, pessoal, fiquem à vontade, tá, para perguntar a Mariana. Ela vai responder vocês assim que ela achar que é o melhor momento. Não necessariamente no final, mas às vezes pode surgir uma pergunta que ela, na hora, ela acha que seja bom responder. Ou ela acha que seja bom responder no final. Então, fiquem tranquilos, podem perguntar. E quem chegou agora já vai mandando aí qual pismo vai fazer. Valeu, gente. Fica com a Mariana aí. Obrigada. Gente, antes de começar, eu queria perguntar se vocês estão vendo os slides, se você está me ouvindo direito, como é que tá aí? E depois eu começo a falar, se você não está me ouvindo. Comentem aí se está tudo certinho, gente. Eu, particularmente, estou vendo e ouvindo. Tudo certo, obrigada. Então, eu vou me apresentar aqui de novo. Tá aí na foto, né? Sou a Mariana, eu fui aluna do guia, esse ano eu fui aprovada em medicina, em primeiro lugar. E eu fui convidada para fazer esse evento porque eu queria, né, ter uma oportunidade de compartilhar com vocês algumas coisas que eu passei, o que pode ser diferencial aí, o que pode ser um insight que vai te ajudar nessa trajetória. E especialmente hoje, eu vou repetir aqui, vocês veem se vai passar o slide. Calma lá. Passou. Passou certinho. Hoje eu vou comentar com vocês dois tópicos principais, que são a minha trajetória no PISM, analisada. Não estou querendo inflar meu ego, essas coisas aqui, tipo, falar sobre mim, mas só queria gerar, como já disse, uma identificação com você, que a minha trajetória foi cheia de dificuldades também, não foi nada discrepante, não. E eu acho que eu passei por muitos problemas que muitos de vocês passam, e eu acredito que eu tenha conseguido resolver a tempo, né? Tanto é que deu certo. E na segunda parte da live eu vou falar um pouco sobre o perfil do aprovado. Né? Vou discutir um pouco também do que pode estar te travando, de coisas que você pode estar acreditando que não são muito benéficas aí para o seu ano ou para o seu ensino médio de vestibular, né? Então, eu vou começar aqui falando sobre o meu PISM 1. Então, ignora essas fotos aqui, eu vou explicar daqui a pouco. Bom, no meu primeiro ano de vestibular, primeiro ano de ensino médio, eu não comecei naquele pique total de sangue no olho, vamos lá, vestibular. Na verdade, eu não sabia o que era PISM, tá, gente? Eu sabia que a minha prima tinha feito um PISM e que era uma prova durante os 3 anos do ensino médio, uma em cada ano, e eu cheguei sabendo só isso. Eu não sabia nem que era só para o FJF que o PISM servia. E assim, não sabia o que eu queria fazer de carreira, eu nunca fui aquela pessoa que se preocupou em saber. Eu já quis ser professora no ensino fundamental, mas aí eu desisti. Em casa, a gente não tinha tanto essas conversas sobre o que você quer ser quando crescer. Meus pais fizeram vestibular tradicional, era só no terceiro ano. Então, assim, era aquela coisa de mais pra frente você ver. E, assim, lá no meu colégio, ninguém também começou a estudar muito cedo, não. Você vê aí que eu uniforme, eu estudava no colégio militar. E, às vezes, de vez em quando, eu via algumas pessoas com material para PISM, eu via uma galera, assim, começando a estudar. E aí, perto do segundo semestre, eu comecei a procurar um cursinho para o PISM. Bom, eu não vou mentir, eu era mais estudiosinha na escola, sim, só que eu estudava tudo errado, né? Tipo assim, eu era daquelas que estudava de véspera para a prova, e, assim, um dia antes da prova, pegava a matéria ali de tarde, estudava tudo e ia bem na prova no dia seguinte. Até porque esse método funciona para a escola, sim. Tá? O seu conteúdo está fresco ali na sua cabeça, você vai, faz a prova no dia seguinte e você vai muito bem. E eu tinha na minha cabeça de que esse era o método certo, era o método que funcionava, porque ele sempre me dava resultados muito bons e eu era parabenizada pelos resultados. E, tipo assim, eu achava que era isso que funcionava mesmo. Que, tipo assim, que mané,
conhecimento a longo prazo, se eu posso tirar uma nota excelente aqui e ganhar as medalhinhas, ganhar tudo aquilo que eu queria, né? Só que comecei a fazer o cursinho tradicional a partir do segundo semestre, né? E, tipo assim, eu cheguei lá com a mentalidade de que eu ia arrasar, porque o meu colégio ele tinha muito essa questão de pregar que o aluno do colégio militar ele era diferenciado. O aluno do colégio militar, o colégio ele não preparava só para o vestibular, ele preparava para a vida. Era assim, eles treinavam o nosso ego mesmo, né? E era um colégio bom, mas não era um colégio que preparava para o PISM. E isso eu descobri fazendo o cursinho tradicional. Eu cheguei lá achando que é, é, qualquer outra escola estava abaixo do que eu sabia, que eu ia arrasar. Bom, já tomei uma logo de cara. Vi que os professores eram excelentes, os alunos de outras escolas também já vinham se preparando desde o início, ou então já estavam mais ambientados com a matéria. Eu lembro que eu até era boa em matemática, química, física, mas, tipo assim, interpretação zero, eu ficava indignada, porque pessoas que, assim, na época, a minha mentalidade esquisita, considerava piores do que eu via que as pessoas sabiam interpretar melhor que eu, sabiam fazer uma prova de humanos melhor que eu, e eu ficava, tipo assim, como assim, né? E, enfim, eu não construí uma base sólida. Então, o que que aconteceu? Como eu estudava de véspera, eu esquecia o conteúdo a longo prazo. Então, eu cheguei no cursinho e, assim, eu não lembrava daquilo que eu tinha estudado, eu não lembrava, assim, eu não lembrava mesmo. Cursinho, eu fiz intensivo, então era para ser uma revisão. E eu não estava sabendo praticamente nada. Eu lembro que eu fazia umas. Cara, eu vivia a base de simulado, eu vivia, coloquei aí, né? Eu vivia catando esses simulados que os cursinhos davam, esses cursinhos gratuitos, né? Davam simulado gratuito, eu ia lá, me inscrevia, e eu vivia me testando, eu vivia fazendo um monte de questão, mas, tipo assim, sem base nenhuma. E, assim, só, só terror. E, enfim. Ah, saiu aqui. Bom, o que acontece? Eu coloquei aqui no final que eu tinha uma rotina caótica e cansativa. Por quê? Eu acordava muito cedo, tinha que ir para a escola, acordava às 5 da manhã, voltava às 3 da tarde. E aí, quando eu chegava às 3 da tarde, eu não tinha disposição nenhuma para estudar, eu estava cansada, eu estava morta, caindo no chão. E aí, a partir do segundo semestre, eu ainda tive que começar a fazer cursinho. O cursinho, ele ia até às 10 da noite, assim, era tenso. E aí eu chegava em casa, eu ainda tinha que fazer as coisas da escola, não tinha tempo para estudar. E, assim, não era incomum, por isso que eu coloquei essas duas fotos de eu dormindo aí. Não é incomum você me encontrar por todos os lados, dormindo. Porque eu chegava em casa da escola, eu não tinha energia para fazer nada. Eu dormia. Chegava na escola, a partir do segundo semestre, eu dormia na escola, porque eu não dormia de noite. Ficava, assim, no segundo semestre, que era um momento em que era para eu estar, assim, começando a entrar nesse esquema de estudo, entrar nesse embalo aí, para me preparar para o vestibular de verdade, eu ficava lá no fundo da sala, fazendo besteira com os meus amigos. Eu já tinha, assim, aceitado que o colégio não ia me dar uma base, e por isso eu achava que eu podia, assim, descaralhar, entendeu? Na minha vida pessoal, assim, final de semana, feriado, sei lá, estudar ou não estudar. Eu vivia em festa da escola, vivia em festa de colega, vivia saindo, com os meus colegas para fazer. Sério? Isso é o quê? Mago? Oi? Bom, eu vivia, tipo Eu assim, removi aqui da chamada, eu acho que devia estar dando. Deve ter aberto sem querer. tudo bem. É, tá. Ah, tá. Eu vivia toda bagunçada, e aí, para compensar, eu fazia esses simulados aí que eu achava nos cursinhos, porque eu achava que era isso que ia resolver a minha vida. Eu tinha uma procrastinação absurda durante o primeiro ano do ensino médio.
Eu vivia ansiosa, eu vivia antipática mesmo, porque eu não fazia aquilo que eu precisava, e aí eu descontava em outros setores da minha vida. E aí, enfim, o que eu fiz no final, né? Acabou que o colégio militar, ele acaba o ano um pouquinho mais cedo, o ano letivo. Aí eu acabei um mês antes de fazer a prova do PISM, eu acabei esse ano letivo, eu comecei a estudar para o PISM e criar um pouquinho de vergonha na cara. E aí eu resolvi priorizar as matérias que eu achava que eu tinha mais chance de ir bem. Eu priorizei matemática, física e química. Eu só fazia exercício. Com as outras matérias não me preocupei com base, nem com essas de exatas também, mas era mais fácil ir bem sem ter base em exatas do que nas outras. Não sabia nada de geografia, não sabia nada de história, não sabia nada de português, literatura, muito menos. Achava que era tudo interpretação. Achava que lá na hora eu ia ter que descobrir como é que fazia, né? Biologia, eu lembro que na última semana antes da prova, eu vi um canal no YouTube lá e maratonei todo o conteúdo. Ô, Mariana, foi mal, silenciei seu microfone, porque eu silenciei do pessoal, mas é só você ativar agora. Isso. Em qual parte que eu parei? Não, tem 5 segundos, sei lá. Ah, tá. Tipo assim. Bom, eu estudei desse jeito bem lixo e fui lá pro PISM, né? E eu não fui, assim, toda corajosa, não. Eu fui desesperada. Chorei na última semana, chorei no dia, porque é a única coisa que dá para fazer quando você não levou seu ano a sério, entendeu? E aí, fiz a prova, chorei até durante a prova, porque a prova de matemática estava difícil naquele ano, e matemática, física e química eram as matérias que eu tinha considerado que, se eu não gabaritasse, se eu não tirasse acima de 9, a minha nota não ia ficar nem minimamente aceitável. Mas, enfim, até que consegui fazer matemática lá, deu mais ou menos certo, só que na hora que eu olhei o gabarito, as minhas questões de humanas não estavam muito parecidas com o gabarito, e aí eu fiquei meio desapontada comigo mesma, eu fiquei me sentindo meio irresponsável ali durante aquele ano. E, enfim, foi isso o meu primeiro PISA. Vou mostrar aqui para vocês o resultado. E o resultado saiu e eu fiquei, de certa forma, surpresa, tá? Eu tirei 203,5 de 240. Isso aqui, para quem ainda não começou a fazer o PISM, para quem não tem muita noção, isso aqui é uma nota excelente, tá, gente? Eu lembro que na época eu tinha ficado em 20º, sei lá o que, lugar dos 10 mil e sei lá o que inscritos. E eu fiquei muito assustada, assim, eu fiquei, pô, não esperava nem 180, assim, mas você pode ver, analisando aqui as minhas notas, que em matemática, física e química, eu fui melhor do que todo o resto. O resto ficou com média 7, entendeu? Mas, nas objetivas, eu tirei 36 de 40, o que elevou bastante a minha nota. Então, se você analisar, um dos acertos foi treinar questões fechadas e treinar muitas questões de exatas, porque, assim, esse é o método mais eficiente para você estudar, tá? Bom, muitos simulados, com algumas controvérsias, porque, assim, eu não fazia o simulado da forma certa, eu não fazia o simulado com base, eu fazia o simulado, assim, por fazer, porque eu achava que era aquilo que eu precisava para entender como é que funcionava a prova. De alguma forma deu certo, porque eu entendi como é que o PIS me cobrava as coisas, eu peguei um pouco da malícia da prova, mas ainda assim, se você não tem a base, você não faz qualquer tipo de questão, né? E erros. Não me atentei à base teórica, não me preocupei com consolidar essa base, não me preocupei em saber de fato as coisas que eu estava fazendo, eu só me testava, testava, testava. Procrastinação intensa. Assim, eu dormia, né? Eu não tinha muito problema com o celular nessa época. Mas, assim, a maioria do tempo em que eu estava disposta, acordada e sabia que eu tinha que estudar, eu não estudava. Eu passava o tempo no celular mesmo, porque me doía começar a estudar, me doía perceber que eu estava atrasada na matéria. Enfim, coisas do cotidiano. Falta de organização.
nem me preocupava, nem achava que tinha que ter isso, tá? Eu achava que era você sair estudando aí. Priorizei algumas matérias em detrimento de outras. E aí você vê que é justamente por isso que a minha nota ficou, assim, aceitável, mas nem tanto. Porque, tá, a nota ficou muito boa, tá? A nota final. Mas imagina se eu não tivesse conseguido fazer exatas, por exemplo. Imagina se viesse uma prova de exatas que eu não conseguisse fazer, que, assim, tivesse impossível. Eu já não sabia muito bem humanas. Imagina se exatas eu não conseguisse fazer. E, bom, aí você pergunta, nossa, Mariana, mas humanas até que tá razoável, né? Tipo assim, tá 7, tá 6, tá 8 ali, mas tá razoável. É, por quê? Porque, para você ver, gente, que mesmo eu tendo tido essa preparação esquisita que eu tive, essa preparação meio toda bagunçada, eu ainda estava mais preparada do que muita gente que vai fazer o PISM 1. Eu ainda estava mais capaz de fazer a prova e de transpor aquilo, o pouco que eu sabia, o pouco que eu tinha estudado, para que o corretor pudesse ler e pudesse entender aquilo que eu estava querendo passar. Eu tenho certeza que eu não tirei uma nota maior nessas daqui porque a minha prova estava incompleta. Mas ela não estava confusa exatamente, ela estava incompleta mesmo. E aí que está a questão do português. Porque tem gente que entra no ensino médio e não sabe nem escrever, sabe? Não sabe fazer um texto direito, não sabe, assim, realmente passar os seus conhecimentos para o papel. E isso é uma coisa que, se você já está interessado em estudar desde agora, se você está no PISM 1 e você quer começar a estudar desde agora, você já está em vantagem, tá bom? Porque a correção do PISM 1 tem a mão bem mais leve do que o dos outros e o peso é bem menor. Bom, PISM 2. Eu mudei de escola, tá? Ah, Mariana, do nada? Sim. Eu, como é que eu posso dizer? Eu já disse que eu estava satisfeita com o colégio militar, com a base que eu tinha lá, e eu sempre ficava confusa se a culpa era da base ruim que eu tinha ou se era da minha falta de organização completa, assim, no caos. Eu cheguei no cursinho e eu vi que os professores, eles tinham uma didática, assim, extremamente superior. E chegou um dia lá no cursinho que uma mulher chegou na nossa sala e falou: gente, vocês querem fazer a prova de bolsa aqui do colégio? Tipo assim, vocês podem ir lá, se inscrevem aí nesse domingo, vocês vão lá, fazem a prova e por mais que vocês não queiram entrar no colégio, vocês façam a prova como se fosse um simulado, porque vai cair a matéria inteira do ano. E eu vivia catando simulado como se fosse esmola. Aí eu fui lá e fiz a prova, né? Aí eu fiz, tudo bem, vida que segue, e no último dia lá do meu primeiro ano do ensino médio, no colégio militar, me liga o meu pai e ele fala: mas, Mariana, o que está acontecendo? Ligaram lá do seu cursinho falando que o prazo de matrícula é até essa sexta-feira, você tem que se matricular na escola, que eles te querem lá, você tem uma bolsa de 90%, e aí você... O que você vai fazer? Que história é essa? E aí eu desliguei meu celular, fiquei, ué, fiquei pensando lá, né? E no dia seguinte, eu voltei na escola para perguntar se valia a pena mudar de escola, porque eu sabia que. Como é que fala? Eu sabia que era uma questão sair do colégio militar, porque você não consegue voltar, entendeu? Você sai, eu era concursada, então se eu saísse, eu não ia poder voltar. E eu fui lá perguntar para os professores se eles achavam que eu deveria sair, achando que eles iam falar que não, que o colégio militar era único e tal. Enfim, acontece que todos falaram que eu tinha que sair mesmo, que essa era uma oportunidade de ouro e que, se eles pudessem, eles também mandavam o filho deles para essa escola. Bom, mudei de escola. Não me decepcionei, tá? Eu coloquei aqui no slide que eu mudei a minha postura com relação aos estudos. Eu não mudei só isso, tá? Eu mudei como pessoa, assim, eu aprendi a gostar de estudar e isso é muito importante, tá, gente? É uma escola excepcional, que a escola particular já é diferenciada, mas, assim, essa em específico, ela tinha um foco voltado para os vestibulares, no geral,
mas os professores eram muito capacitados. E realmente essa questão de romantizar o seu estudo, ela é importante, tá, gente? Porque faz o seu processo não ficar tão pesado. E, bom, quando eu disse que eu mudei a minha postura com relação aos estudos, eu quis dizer que eu passei a levar os estudos de uma forma mais séria. Porque agora que eu já tinha mudado de escola, agora que, tipo assim, eu estava só por conta do PISM, eu não tinha que me preocupar com o desempenho na escola, eu não tinha que me preocupar com nada, eu tinha que fazer valer. E aí eu comecei a levar de uma forma mais séria, só que era uma forma mais séria do meu jeito, do jeito que eu conhecia na época, que era, assim, estudar tudo que a escola passava. Eu já olhava o edital, tá? Eu pegava o edital do PISM, eu olhava os conteúdos que estavam sendo passados na minha escola, fazia tudo que eles mandavam, às vezes eu adiantava alguns conteúdos, mas assim, eu estudava realmente de uma forma muito séria. Comecei a pensar em carreiras. Enfim, comecei a fazer um itinerário lá, o itinerário chamava Física Aplicada à Medicina. Comecei a ver séries de médico e o que, assim, deixa pra lá. Eu comecei a pesquisar alguns assuntos que me interessavam em questão de carreira, mas sem muita obrigação, sem muita intenção mesmo. E eu via que eu sempre me interessava pela medicina, mas, tipo assim, eu nunca queria assumir muito que eu estava gostando disso, porque, muito cedo ainda para escolher alguma coisa. Foquei em construir uma base teórica. Por quê? Porque no ano passado, no ano anterior, eu sabia que eu não tinha construído uma base teórica, eu queria mudar, eu queria consertar essa questão no segundo ano do ensino médio. Eu assistia às aulas, eu lia livros. Amanhã como é que fala? Indicar alguns livros que eu usei, que eu achei que foram importantes aí no ensino médio. Eu lia alguns livros, eu... É verdade, era isso. E aí, eu fazia muitas questões, tá, gente? Eu fazia muitas questões de exatas, principalmente, e questões de português. Dormia mais, isso foi uma questão muito importante para mim. Dormir mais é importante para qualquer vestibulando, inclusive. Eu passei a acordar às 6h30, quando antes eu acordava às 5. Antes eu chegava em casa da escola às 3, agora eu chegava às 1 e pouquinho da tarde. Isso fez toda a diferença. Não fazia cursinho mais, eu usava só a escola mesmo. E assim ia, né? A minha vida ficou mais saudável. Eu passei a fazer viagens pela escola, eu passei a ter mais tempo para fazer o que eu gostava. Acho que eu não falei, né? Mas eu fazia aula de piano aí como atividade extra classe. Né? Então, tipo assim, sobrou mais tempo para eu estudar, para me dedicar a essas coisas que eu gostava. E aí, aqui no final, eu coloquei autossabotagem, porque esse foi o ponto do meu segundo ano do ensino médio. O que acontece? Eu disse que eu mudei a minha postura com relação aos estudos, mas de alguma forma eu comecei a ficar animada demais com os estudos e aquilo foi tomando conta da minha vida. Por quê? Eu comecei a ficar meio obcecada, meio bitolada aí, que é o que acontece com muita gente quando ou fica afobada, ou fica ansioso, ou, tipo assim, acha que tem que abraçar o mundo e nesse momento de vestibular e fazer tudo dar certo antes da hora, né? E aí, o que acontecia quando eu ficava nesse estado? Eu estudava muito por 1 mês e meio, 2 meses. Eu fazia tudo que eu podia, eu acordava e dormia estudando, eu assistia às aulas e eu fazia todos os exercícios possíveis e assim, eu me matava de estudar. E aí depois, a minha cabeça ela entrava num estado de ressaca. Assim, eu não conseguia mais pegar nos livros, eu não conseguia mais fazer nada de relevante para o estudo para o PISM, eu fazia o mínimo ali para a escola, eu passava a seguir o fluxo da escola e assim ia, até eu me recuperar, e eu estudava intensamente de novo, e depois ficava um período de ressaca.
Porque você estudar intensamente tudo de uma vez só, sem nenhuma organização, por mais que você goste, por mais que você sinta prazer naquilo, igual eu estava sentindo quando eu estudava de forma meio obsessiva, você se cansa muito rápido. E a longo prazo, claramente, não tem um efeito tão bom. Por quê? Porque quando eu cheguei em 3 semanas antes do PISM, eu estava nesse estado de ressaca, né? E o que acontece? Eu a minha escola tinha acabado de passar acordados, tinha acabado de passar ondulatória. São 2 matérias enormes do PISM 2. Não sei se vocês sabem, né? Ela tinha acabado de passar isso, eu não tinha nem preparado uma revisão, não tinha nem dado uma olhada no conteúdo. Eu só tinha ouvido as aulas. Eu comecei a desesperar. Não tinha revisado nada, não tinha, assim, eu tava nas nuvens, eu não estava conseguindo estudar. Realmente, a sua cabeça ela lateja quando você começa a estudar, quando você está nesse estado. E aí eu comecei a desesperar. Eu comecei a não conseguir mesmo nem abrir o caderno sem querer, né, me estrangular. E aí acontece que eu passei 2 dessas 3 semanas antes do PISM mal, não conseguia dormir, chorava toda hora, eu queria chorar toda hora, aparecia lá no colégio só para ver as aulas de revisão, mas assim, quase não prestava atenção, porque a minha cabeça não estava ali, a minha cabeça estava em por que que as coisas não estão dando certo, se eu me esforcei tanto esse ano. Tipo assim, na minha cabeça, por que que no ano anterior eu tinha feito tudo errado e tinha dado certo na nota, e por que que nesse ano eu tinha feito tudo certo e estava prestes a dar errado por causa da minha instabilidade. E aí, na última semana, eu fui numa médica, ela me receitou um ansiolítico e um remédio para dormir. E aí eu vivi meio num modo zumbi e revisei tudo de biologia naquela semana. Só biologia, matéria enorme, só foi isso que deu tempo de fazer. E eu fui para o PISM, meio, assim, desolada, com aquela mentalidade de, tipo assim, vamos lá, né? Tem que ser. E eu fiz a prova do primeiro dia, fiz a prova do segundo dia. A única diferença entre a minha mentalidade da prova do PISM 2 e a prova do PISM 1 era que no PISM 1 eu estava desesperada, no PISM 2 eu sabia que eu tinha estudado durante o ano, mas eu não estava nada confiante, porque eu não tinha feito uma revisão, não tinha feito nada, ali no final, nas últimas 3 semanas. Mas aí eu fiz a prova. Achei a prova normal, mas eu também nem estava pensando muito nisso, porque eu tava realmente mal, tá? Saí da prova, entreguei as 2 provas para minha mãe, e eu falei, eu não quero saber dessa prova é, até a nota sair. Não vou corrigir, não vou fazer nada. Minha mãe ficou, ué, minha filha, mas assim, realmente tão ruim assim? Eu falei, eu não quero saber, não dá. E ali, a partir dali, começaram as minhas férias, né? As minhas férias. A partir dali até o final, é, foram vivenciadas no umbral, né? Porque, assim, eu fiquei perturbada mentalmente. Eu nem fiquei, assim, com crise de ansiedade nem nada, eu fiquei mais deprimida mesmo. Eu já estava parada sem fazer exercício físico desde metade para o final ali do segundo ano do ensino médio. Além de não fazer exercício físico nessas férias, eu comecei a comer muito. Assim, eu comecei a comer compulsivamente, porque eu estava triste mesmo. Não saía de casa, não fazia nada. E, assim, precisava desse mimimi todo? Não sei, acho que não. Mas eu acho que o fato de eu estar me importando muito com o vestibular naquela época é porque eu subconscientemente já sabia que eu queria medicina. Eu achava que eu tinha estragado tudo por causa de uma instabilidade minha ali no final do ano. E assim, eu realmente era uma pessoa que desconfiava muito de mim mesma, tá, gente? Eu vou querer só abrir um parêntese aqui, porque a autoconfiança excessiva é uma coisa que atrapalha muito a gente no sentido de a gente confia muito na nossa capacidade intelectual que não se testa, não estuda e no final se ferra, né? Mas a falta de confiança
ela é muito mais problemática, porque você vive numa angústia, você vive ansioso. Eu vivia triste mesmo, eu era meio preocupada. Você vive ansioso quando, na verdade, as coisas não estão tão ruins assim. E isso é preocupante na hora de escolher uma carreira, porque você para de avaliar as opções de curso que você quer para você avaliar as opções de curso que você acha que você consegue passar. E aí você, assim, sacrifica o seu futuro, um futuro que te satisfaria, para você escolher um futuro que você acha que cabe para você num momento de insegurança. E às vezes, assim, a gente tem que chamar, a gente tem que se chamar para responsabilidade. Tá? Eu tinha muito medo de assumir que eu queria medicina, porque eu achava que ia ser ridículo, que, tipo assim, ai, gente, eu tô querendo sim o curso mais concorrido, eu tô querendo sim o curso que um monte de gente quer. Tinha medo de assumir para minha família que eu queria medicina, porque eu achava que eles iam pensar que eu não queria dar o gostinho para eles de fazer exatamente o que eles queriam que eu fizesse. Eu queria ser original, e no final, ser original é exatamente quem faz o que quer, pelos motivos próprios, né? Mas, enfim, vou começar a falar do início do meu terceiro ano aqui, antes de mostrar o resultado do PISM 2, porque foi uma angústia até chegar lá no resultado do PISM 2, tá? Eu comecei o ano triste, não queria estudar, eu me sentia machucada mesmo na hora que eu começava a estudar. Eu comecei o ano lá na minha escola, tinha um preparatório Enem, que era obrigatório até a hora de sair a nota do PISM, então eu não sabia se eu estudava para o Enem, não sabia se eu estudava para o PISM, eu precisava decidir o que eu ia fazer, eu precisava decidir o que eu ia focar. A UFJF sempre foi a opção para mim, porque, assim, não existia possibilidade de eu fazer particular e não existia possibilidade de eu ir para fora, meus pais não iam me bancar lá. Então, assim, eu tinha que escolher alguma coisa. E aí eu resolvi parar de mentir para mim mesma, parar de colocar outros cursos na frente. E lá para o final de abril, eu decidi que eu ia fazer medicina, não importa o que acontecesse, não importa que nota viesse, que eu ia me dedicar para o PISM, sim. Só para o PISM, e caso eu não passasse no PISM, eu ia ver o que eu ia fazer. E aí, isso foi lá no final de abril, a nota saiu no meio de maio, a nota do PISM 2. Vou mostrar para vocês aqui. A nota do PISM 2. Errou. Então, precisava chorar? Não precisava chorar. Mas, assim, eu não sei o que dizer, porque assim, eu fiquei com vergonha de olhar essa nota e pensar que eu fiquei, assim, quase que metade de um ano me martirizando ali, pensando que eu era um lixo, pensando que nada ia dar certo para mim, pensando que não ia dar, que não ia dar medicina, que não ia dar nada mesmo. E eu não tive a sobriedade para saber perceber o meu progresso. Porque, assim, às vezes a gente se recusa a perceber o progresso que a gente está fazendo durante o ano e acaba alimentando uma ansiedade nossa que é prejudicial lá na hora da prova. Eu via os meus simulados, eu tinha notas muito boas, só que eu ficava criando desculpas para fazer aquilo parecer irreal. Ah, mas eu não estava nervosa para fazer o simulado. Ah, mas o professor tem mão leve para corrigir esse simulado. Ah, mas eu revisei antes de fazer a prova lá no PISM, eu não sei se eu vou estar sabendo essa parte aqui da matéria. E aí eu esquecia de ver, assim, o que eu estava fazendo de bom. Eu via as matérias que eu acabava e eu só conseguia olhar para as matérias que ainda sobravam para concluir, sabe? Olha, gente, me desculpa, mas assim, eu fiquei pasma com essa nota. Pior nota, 8,75. Mas enfim, vou aqui avaliar com vocês os erros que eu cometi. Falta de organização, tenso, né? Eu ainda não tinha, eu ainda realmente, assim, acreditava que organização para mim não dava. Eu acreditava que fazer um planejamento reduzia o seu desempenho a longo prazo, umas coisas esquisitas assim. Poucos exercícios, eu coloquei errado aqui, era poucos exercícios de humanas, tá? Eu não fazia exercícios de humanas nem de biologia, porque eu achava que só a base teórica servia e que
assim, lá na hora era interpretação mesmo. E, realmente, fui bem. Só que eu poderia ter feito essas questões muito mais rápido do que eu fiz quando eu cheguei lá na hora. Eu lembro que eu demorei um tempinho para fazer as questões porque eu não tinha tanta facilidade de transpor aquilo que eu pensava para o papel quanto eu tinha para as matérias que eu tinha treinado. Falta de planejamento. Não tive também, tanto é que deu essa questão aí, 3 semanas antes da prova. Autocobrança excessiva. Enfim, a historinha vocês já entenderam. Aceitos. Construir uma base teórica forte. Realmente, construir uma base teórica muito forte. Assim, tanto é que ela conseguiu suprir aí a minha falta de revisão. Melhorei a minha construção de texto. Estudar português é muito importante, tá, gente? Eu vou falar amanhã. Estudar português não serve só para português. E também, como é que eu posso dizer? Estudar português, ela melhora a sua performance lá na prova, tá? Melhora a sua performance em menos tempo, com mais qualidade, e faz você aumentar a sua nota de uma forma, assim, desproporcional. Até porque português e humanas, no geral, tem correção comparativa, tá? Então, não adianta só você ter uma nota parecida com o gabarito lá, se a sua nota não está melhor do que a dos outros candidatos. Vou mostrar aqui para vocês a evolução das minhas notas de humanas, para você ver que realmente a base fez toda a diferença. Alguém perguntou aqui, deixa eu ver. No PISM 2 você fez cursinho? Não. Eu fiz a escola que tinha uma base um pouco mais voltada para o cronograma do PISM, entendeu? Deixa eu voltar aqui. Olha aqui. Você vê que língua portuguesa, literatura, história, geografia, biologia. Tudo entre 7, 8, 6. Vou voltar aqui. Português, literatura, história, geografia, biologia. Biologia, assim, eu praticamente só estudei biologia no ano, assim, eu priorizei muito essa matéria, mas de alguma forma eu tentei equalizar todas as outras. Rotina mais saudável que no PISM 1. Realmente, uma rotina mais saudável que no PISM 1, mas ainda assim não tão saudável quanto poderia ser. Vamos passar para o PISM 3. Bom, acontece. No PISM 3, eu tinha decidido ali no final de abril, ainda não tinha saído a nota do PISM 2, decidi ali no final de abril engatar mesmo nos estudos para o PISM, decidi medicina, mas eu estava insegura, eu achava que eu ia ter que recuperar alguma nota, alguma coisa do tipo, e aí eu estava insegura e quis adquirir uma base extra para os meus estudos, alguma coisa que, assim, se a escola não suprisse, ia suprir sim. E aí eu lembro que tinha uma menina lá no nosso terceiro ano, uma menina que já tinha sido, na verdade, o terceiro ano lá do CAB, e ela tinha passado pelo PISM, pelo Enem, em medicina, e ela tinha tido uma nota estrondosa, assim, ela chamava Cecília, no PISM 3, e aí eu fiz contato com ela, e eu falei, tô pensando em fazer esse curso aqui, o guia do PISM. Você acha que vale a pena? Ela falou, vale a pena sim, impecável o curso, você não vai se arrepender de nenhuma forma, e assim eu fiz, eu assinei, e realmente, aqui, vale a pena, tá? Assim, fazendo um merchan aqui, sinceramente, curso completo, tem aulas, assim, completíssimas, aulas que te passam, assim, todos os bizus do PISM, você, assim, todas aquelas observações que você teria que ter, eles já te passam. Banco de questões imenso, imenso, assim, eu lembro que eu fiquei 2 semanas para acabar o banco de genética, de tão grande que era. Você pode filtrar o que você quiser por nível de dificuldade, estilo de prova. Tem todas as provas do PISM anteriores resolvidas lá na plataforma deles. E eu lembro que eles batiam muito nessa tecla de fazer planejamento e rotina de estudos. E eu resolvi tentar.
né? Eu fiz um planejamento, eu montei ali para acabar o cronograma no um mês antes do PISM, exatamente. E eu montei uma rotina de estudos ali, mais ou menos flexível, em que eu colocava meus compromissos fixos e estudava mais ou menos 5 horas por dia. 2 matérias aí por dia, no máximo. Eu comecei a equalizar a atenção para a teoria e para a prática. Eu usava o banco de questões e algumas anotações que eu fazia. Eu sempre fui mais do feijão com arroz, tá? Tem gente que gosta de flashcard, tem gente que gosta de outros métodos, eu não testei, mas se é algo que funciona para você, realmente eu acho que você deveria continuar, sim. No último mês antes do PISM, eu fiz exclusivamente provas antigas e uma revisão que estava previamente organizada por mim, tá? Tipo assim, não vem com essa de tentar organizar a sua revisão lá na hora de revisar, não. Vai organizando aos poucos, antes de chegar lá. Aí você usa o método que você prefere, se é exercício, se é flashcard, se é ler o seu caderno. Eu não indico só ler o seu caderno, mas assim, realmente. E eu também usei os livros do Guia do PISM, né? Porque eles têm um material de revisão, livros assim, em que você tem a parte do conteúdo resumida de uma forma estratégica, e depois eles têm questões antigas do PISM que abordam aquele conteúdo para que você consiga treinar ele de forma rápida e relembrar o seu conteúdo de forma ativa. Eu até separei eles aqui para mostrar. Esse daqui tem a versão de humanos e tem a versão de exatas também. É isso aí. Muito bom, tá, gente? Vale muito a pena. Eu deixei todos os objetivos de lado lá no PISM 3, porque as abertas não eram de todas as matérias, e aí no final eu usei esse livro e eu tirei 38 de 40 nas fechadas, tá? Alguém mandou uma dúvida aqui. Como você montou o cronograma de estudos? Eu vou falar melhor amanhã, mas assim, realmente foi o básico. Eu vi quais que eram os meus compromissos fixos da semana, e aí eu reservei horário para eles. Depois, eu estudei nos horários em que, tipo assim, normalmente era de 2 até, sei lá, 8 da noite, ou então, no máximo, até 1 hora antes de eu ir dormir, que eu fazia aquela higiene do sono. Você estudava quantas horas por dia, no geral? Umas 5, mais ou menos. Você acha que se você tivesse continuado no colégio militar, teria tido um resultado inferior? Sim, mas eu não sei, porque eu não continuei lá. Você usou os livros só para revisão? Sim, porque eles estavam começando com os livros, né? E aí eles entregaram justamente nesse período de revisão. E eles foram feitos mesmo, com a intenção original é que você revise o conteúdo com eles. Assim, vale muito a pena. Treinei as abertas até ficar automático. O que significa isso? Significa que não é que eu treinei modelo de questão, tá? Aqui, eu vou responder no final as dúvidas, tá? Pode deixar que eu vou responder. Não significa que eu treinei modelo de questão, significa que eu treinava tanto as questões que na hora de fazer, de fato, na prova, em simulado, sei lá o quê, eu já escrevia, já transpunha o pensamento para a prova sem precisar errar tanto, sem precisar ficar cortando, sem precisar perder espaço, sem precisar perder tempo, principalmente. E isso é uma ótima dica para quem está lidando mal com o tempo e é realmente treinar as questões abertas aí durante seu estudo. Isso aí é óbvio, né? Mas assim, treinar realmente até ficar automático. Até você dominar tanto o conteúdo que, tipo, assim, você faz só de olhar o enunciado da questão. Eu coloquei aqui, entrei para a academia, passei mais tempo com a minha família e amigos. Realmente, gente, a atividade física, ela é importante. Eu comecei a fazer no início do ano, e na época eu ainda estava meio abalada, assim, e eu descontava toda a minha destruição interior na academia, e
é muito bom para que você tenha um horário, pelo menos na sua semana, que não seja destinado a pensar só em vestibular. É um horário em que você pode só extravasar, e a melhor forma de fazer isso é realmente pelo exercício físico. Mas talvez você encontre outra atividade que também te faça dispersar, né? Te faça esquecer aí dessa tensão toda que é o vestibular. Passei mais tempo com a minha família e amigos. Realmente sobrou mais tempo organizando a rotina. E também, para você que tem acesso ao psicólogo, não tenha medo de falar com ele de pedir ele um acompanhamento um pouco mais voltado para essa questão do vestibular, ansiedade e tudo mais. Porque foi o que eu comecei a fazer nesse ano. Eu decidi que eu ia tentar levar o ano de uma forma mais saudável. Foi o que aconteceu. Esse ano, esse terceiro PISM, foi assim, um dos mais tranquilos que eu já fiz. Não cheguei desesperada para a prova, mas também não cheguei pensando que tudo estava acabado. Eu cheguei assim, realmente confiando no trabalho que eu tinha feito. Tudo deu certo, assim, tudo que eu planejei deu certo. Cheguei na última semana, nem tinha mais o que fazer. Planejamento dá certo. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado do meu PISM 3. Bom, vocês veem aí que o resultado, assim, do PISM 3 para o PISM 2 não mudou praticamente nada em questão percentual. O PISM 2 eu tinha tirado 92% mais ou menos, o PISM 3 eu tirei 90%. Só que muito mais saudável, muito mais tranquila. Eu saí do PISM, eu sabia que a minha nota era boa porque eu tinha estudado, cara. E às vezes a gente tem que estar consciente mesmo do nosso trabalho e a gente tem que estar tentando mesmo sempre é, adequar a nossa rotina, adequar o que a gente tem que fazer a uma ação, de fato. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat. Sua revisão era semanal, mensal ou no final do ano? Vou falar disso amanhã, tá? Desculpa só não responder agora. Muito obrigada, Rafaela. Falar disso amanhã, João. Se eu sempre fui melhor de exatas? Sempre fui melhor em matemática e em química, mas em física sempre fui um lixo. Vou falar disso melhor amanhã. Qual era a média de exercício que você fazia por dia no PISM 3? Eu não tinha essa meta, eu só fazia aquilo que eu achava necessário para consolidar a minha base. Bom, eu vou responder as próximas no final. Erros. Ter começado a estudar só em maio. Realmente, eu cheguei em maio com a cabeça muito mais no lugar, tá, gente? Eu acho que isso é muito importante para você começar a estudar para o PISM. Mas eu poderia ter começado mais cedo e eu teria ficado um pouquinho menos pressionado do que eu fiquei. Se você... É verdade, tá? Não deixa para estudar depois, não, porque não vale tanto a pena. Acertos. Seguir uma rotina organizada e alinhada com a saúde mental, sem perder desempenho. É realmente isso mesmo. Vocês veem que mesmo depois de eu criar uma rotina para mim, mesmo depois de eu assim, fazer tudo aquilo que eu ia contra no primeiro ano, eu consegui ainda manter o desempenho. E isso prova para você que se você fizer o mesmo, dá para levar o seu ano de PISM com mais calma, com mais sabedoria e aproveitando melhor o seu ensino médio. Bom, essa foi a minha historinha aqui, ó, do PISM. Agora, eu vou falar um pouco sobre o perfil do aluno aprovado. Vou passar para a nossa segunda parte da live, tá bom? Depois eu vou olhar o chat, tá, gente? Pode ficar tranquilo que eu vou olhar no final. Bom, essas 3 características aí que eu coloquei no slide, elas são o óbvio, tá? Elas são o que todo mundo já sabe. Resiliência, foco, organização. Eu acho que eu fiz só 2, 3 slides para essa parte. Eu queria que ela fosse um pouco mais espontânea. Eu acho que vai ficar melhor assim.
Queria também avisar que eu estou falando sobre parte da medicina, mas não sei se outras pessoas aqui vão preferir fazer outro curso, mas saiba que eu vou ficar repetindo sobre medicina e que uma preparação de medicina claramente serve para aprovar em qualquer outro curso. E se eu ficar aqui repetindo você, você, por favor, saiba filtrar o que se aplica à sua realidade e o que não se aplica a você. Às vezes eu posso soar não tanto amigável. O que acontece? O aluno, ele pode ter alguma deficiência intelectual, alguma dificuldade muito intensa em alguma matéria, que mesmo assim ele vai ser aprovado. Mas a única coisa que ele não pode ter é deficiência de vontade, tá, gente? No sentido de, ai, mas eu não consigo estudar, eu não consigo me concentrar, eu abro a aula e, assim, eu me disperso. Ai, mas eu não consigo fazer nenhum exercício, tipo, eu tento e aí eu já paro porque me falta motivação. Eu não sei matemática, eu não consigo fazer nada, eu não consigo geografia, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não sou dessa área. E você, às vezes, se convence de que você está tentando, mesmo agindo dessa forma. Gente, me desculpa, esse tipo de pessoa não vai passar, não importa o que ela faça, até porque normalmente ela já não vai fazer muita coisa. O que eu estou querendo dizer o aluno ele pode ter qualquer deficiência aí, intelectual que seja, mas se ele tiver disciplina, de verdade, não aquela, tipo, entremeada por muita procrastinação, estou falando uma disciplina firme, com algumas falhas de comportamento, o aluno passa sim, tá? Mas se a sua preparação para o vestibular, ela se resume a, assim, falhas constantes, todo dia, toda hora, uma procrastinação absurda, você está sendo, na verdade, irresponsável com o seu futuro e com as pessoas que apoiam, inclusive financeiramente, esse seu futuro que você quer, sabe? A procrastinação que te impede mesmo, a procrastinação que te trava, é aquela procrastinação que passou de hábito para vício. E eu realmente acredito que ninguém nessa live aqui esteja viciado em não estudar. Tenha um vício em celular, assim, tão absurdo que não consiga desligar. Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é um hábito que foi sendo cultivado durante muito tempo e que agora dói para mudar. Porque para você curar um hábito, você precisa adquirir um hábito contrário, através da repetição de valores contrários ao que você praticava anteriormente. Assim, eu espero que realmente vocês saibam o porquê que vocês vieram nessa live, mais ou menos o que vocês têm intenção de conseguir aqui, e eu espero que essa motivação não seja justamente a motivação para os estudos. Porque não foi isso que eu prometi, não é disso que você precisa, e não é nisso que a sua preparação deveria se basear. O que eu estou aqui fazendo para você é tentar te dar um direcionamento para os seus estudos ao longo desse ano. Mas se você não quer o suficiente, se você não tem vontade de aplicar qualquer coisa que eu fale que seja interessante para você, fica tranquilo que tem quem queira e tem quem corra atrás. Tá? É péssimo trazer aqui esse assunto de concorrência, nesse tom esquisito, mas, infelizmente, essa é a realidade. É muito mais provável que uma pessoa que, tipo assim, trabalha, uma pessoa que tem apenas 2, 3 horas de estudo por dia, é muito mais provável que ela passe, se ela souber usar essas 3 horas por dia, do que uma pessoa que tem todo o tempo do mundo e vive nesse auto-engano dela. Eu não estou tentando minimizar os transtornos do vestibular, eu não estou tentando minimizar os seus problemas. Só que, o que acontece? Eu também tive dificuldade absurda em física, no sentido de começar o ano muito mal, não sabendo nada, e do meio para o final eu começar a entender alguma coisa. E você vê que no final sempre deu certo, porque eu sempre continuei, porque eu nunca pensei em parar, eu nunca pensei em, poxa, eu não tenho motivação. Motivação nunca foi uma questão para mim, sabe? E eu não tô falando isso porque sou eu, porque eu quero me achar e tal. Eu só tô falando que, tipo assim, às vezes é melhor você ser sincero consigo mesmo e começar a achar formas de combater essas suas dificuldades,
Sabe, você tem dificuldade em matemática? Primeiro, começa a estudar e continua estudando matemática. Ah, Mariana, que revolucionário, né? Mas é isso mesmo. Porque é só estudando matemática que você vai descobrir se a sua falha está na base, se a sua falha está nos exercícios, ou se você consegue fazer alguns exercícios, mas nunca passa para o avançado. É você chegar para o seu professor no final da aula e tirar dúvida com ele e ser chato a ponto de só parar de perguntar quando você se sentir satisfeito com a explicação que você recebeu. Porque não é o professor que vai chorar na hora que ele não conseguir fazer a questão do vestibular. Entendeu? É realmente sobre tentar combater as suas más inclinações. Vou passar aqui o slide. Coloquei aqui essa frasezinha aí. Ninguém é perfeito, né? Tem as variações dessa frase. Tem aquela frase, tipo, só Deus é perfeito, ou todo mundo comete erros. E eu quis colocar ela ali no slide para dizer que aluno medíocre não passa em medicina, tá? E não me entenda mal, não me entenda mal, o que eu quero dizer não é que se você tem uma deficiência ou que você tem uma dificuldade, você não vai passar. O que eu estou querendo dizer é que se você insiste em levar a sua preparação de uma forma idiota, se você não quer aceitar que passar em medicina é difícil, que passar em medicina exige sacrifícios, se você não quer aceitar que você não vai poder ficar no seu celular o tempo inteiro e você ainda acha que você quer passar, você não vai passar. Esse tipo de frase, ele, assim, não é explicitamente usado pela gente, mas ele é um pensamento muito enraizado e que é usado muito para justificar a insistência nas nossas imperfeições, inclusive durante a nossa preparação para o vestibular. Por quê? Ah, mas eu não vou ter zelo pelo meu estudo, eu não vou buscar a perfeição no meu estudo, porque não existe estudante ideal, não existe estudante que cumpre 100% do cronograma que ele fez, não existe estudante que acerta tudo. Então, assim, não tem problema eu deixar isso aqui para depois, não tem problema, depois eu recupero, o ano está começando, né? Mas não é assim que funciona, né? O aprovado, em medicina pelo menos, ele tem que buscar o altíssimo nível. Você não tem que se cobrar excessivamente. Você viu o que aconteceu comigo no PISM 2. Eu cheguei surtando na prova. Mas você tem que se cobrar muito. No sentido de, assim, quantas vezes você não colocou uma aula para assistir, ou você foi para a escola e o seu professor estava falando um assunto ok, e aí do nada ele começou a passar um processo mais complexo, começou a falar de uma coisa mais difícil, e aí você dispersou, e aí você pensou, nossa, mas depois eu vejo isso daí, eu deixo para depois eu recupero. Ou então, quantas vezes você marcou de estudar, por exemplo, às 4 horas da tarde, e aí deu 3h55, você ainda estava lá no Instagram, rolando vídeo. Né? Não tinha nenhum material em cima da mesa, não tinha nenhum caderno, e você estava lá, rolando vídeo. E aí você começou a pensar, mas eu estou meio cansado. Daqui a pouco eu começo. 4h30 eu vou começar a estudar. E aí depois, 4h30 você não começa, 2 horas depois você não começa, 5 horas depois você não começa, e você repete esse tipo de hábito ao longo da sua semana. Por que você continua se planejando e no final você sempre se enrola? Porque no fundo você acha que não tem problema. Porque no fundo você acha que, assim, você acha que dá para deixar para depois. Até que não sobra mais tempo e aí você se desespera. Sabe qual que é a pior coisa? Você acabar de fazer uma prova que era importante para você e você sentir que você só não foi bem porque você não estudou melhor. Assim, a sua vida, ela passa a se tornar assim, um mosaico de coisas que você começa, você nunca acaba e que você tolera. Porque não tem problema, porque ninguém é perfeito. Sabe? E, Mariana, mas eu não quero ficar bitolado, eu não quero estudar em excesso, eu não quero ter sobrecarga, eu não quero ter burnout. Assim, sério? Tipo assim, é sério que estudar 5, 4 horas por dia, com os devidos intervalos, com as horas de lazer, hora de descanso, hora de academia, qualquer coisa que você meta aí para poder não se matar no processo. É sério que isso vai te dar burnout? É sério que cumprir com aquilo que você se planejou, aquilo que você se prometeu fazer, é sério que isso vai te dar sobrecarga? Burnout é você passar 12 horas seguidas todo dia no McDonald's batendo chapa, gente.
Não é tão fácil assim chegar lá. Até porque burnout, ele é o resultado de uma rotina completamente desorganizada, no sentido de não respeitar o descanso. Porque quando o descanso acontece, ele acontece de uma forma totalmente imperfeita. Você sabe o que é descanso de verdade? Descanso de verdade é você ir dormir, é você não fazer nada, é você fazer uma refeição tranquila, sem celular por perto, é você sair para caminhar, para espairecer, para zerar a sua cabeça, tirar esse peso dos estudos. É você ter um momento em que não tem nada que te estimule e te canse ainda mais, sabe? Mas Mariana, é para eu jogar o meu celular no lixo, não mexer no celular durante todo o ensino médio? Claro que não. Mas, essencialmente, assim, pelo menos, entre uma sessão de estudo e outra, você não toca no seu celular. Você deixa ele desligado, você não toca, porque a chance de você pegar ele e não voltar a estudar mais, ou a chance de você pegar no seu celular e voltar muito menos focado, muito menos disposto depois, é muito grande. Sabe? Mas eu não consigo largar meu celular, é realmente um problema que eu tenho. Olha, a não ser que isso seja diagnosticado, porque eu acho que não, dá para conseguir sim, tá? Eu tive esse problema muito forte no PISM 2 e eu consegui parar. Porque, assim, o quanto que você está disposto né, lutar pelo teu sonho? Né? Você não consegue mesmo desligar seu celular durante uma tarde, deixar ele no seu armário e não ir pegar esse celular durante o seu estudo? Você não consegue desligar, mas, sei lá, minha mãe tem que me ligar durante a tarde e só tem esse telefone em casa. Você não consegue deixar ele ligado com som, só que no quarto do lado, sem ir ficar pegando ele lá? Porque no fim o que vai te ferrar a sua saúde mental, não é exatamente essa questão de querer levar a sério toda a sua rotina, de querer ser perfeito, de sei lá o quê. É justamente a forma inadequada como você provavelmente leva diversos setores da sua vida e que acaba se refletindo no seu estudo. Por exemplo, você dorme mal, você come mal, você escolhe se relacionar com pessoas que perturbam a sua vida, ou você vive enfurnado dentro de casa, você não sai, você não conversa com ninguém, você não fala com a sua família, e aí magicamente você se torna uma pessoa desanimada, você se torna uma pessoa indisposta, que não consegue cumprir o básico da sua rotina, sabe? O que eu estou propondo não era nada demais, na verdade. É só você se entregar para as atividades que você faz. No sentido de, tem que estudar nesse horário, eu vou estudar nesse horário. Eu vou assistir essa aula, eu vou prestar o máximo de atenção que eu puder nessa aula. Eu vou assistir como se fosse a única, por mais que não seja. Eu vou ter vontade de pegar no meu celular, vou ter vontade de abrir outra aba, porque isso vai acontecer, e você vai se parar, você vai falar não. Você vai falar não. Mariana, mas isso é bobo, isso é ridículo, mas é o que acontece. É o que vai acontecer eventualmente. Você pode ter o melhor tratamento psicológico para tratar vício em celular, mas no final é você com você mesmo. É você que vai resolver os seus problemas, é você que tem que controlar as suas dificuldades, as suas más inclinações, sabe? É, mas Mariana, eu conheço diversas pessoas que passaram o ensino médio inteiro no celular e elas passaram do mesmo jeito no vestibular de medicina. E aí, se eu quiser continuar assim, acho que assim, você faz o que você quer, sabe? Mas não é exatamente isso que você tem feito o tempo todo, tipo, o que você quiser. E não é exatamente fazer o que você quiser que tem te deixado transtornado, que tem te deixado pensando que você não funciona, que você, assim, não rende, que você não é bom, que nada dá certo para você. Sabe? Qual que é o prejuízo de tentar ser diferente a partir de agora? De levar as coisas a sério, sabe? Se você quer medicina, você sabe que a carreira da medicina é uma carreira de estudo. Se você não quer estudar no ensino médio, como é que você espera provar para a banca da UFJF que você merece estar dentro da faculdade? Enfim. Eu só queria dizer que eu entendo o problema dos alunos, porque eu passei por algumas situações, na verdade, várias situações, vários problemas que os alunos passam também, e eu entendo o sofrimento, mas eu acho que muitas vezes a gente tem muita autopiedade. A gente passa a mão na própria cabeça e se esquiva da culpa de não estar fazendo o que precisa fazer.
E é justamente essa culpa que está tentando mostrar pra gente que se a gente fizer o que a gente tem que fazer, as coisas vão dar certo, porque elas dão certo, sabe? Eu coloquei aqui, no final, um slide, eu achei na internet essa frasezinha aqui. Primeiro você começa, depois você se sente péssimo, que você percebe que você não é tão bom, ou você é pior do que você achou que você seria. Depois você continua por muito tempo, e essa é a parte mais difícil. Só no fim você melhora. E às vezes você nem vai perceber que você está melhorando até você ter um resultado mais concreto. Mas, assim, é sempre bom a gente começar a tentar combater esses erros que param a gente. Você não sabe se esse erro está te tirando a sua aprovação ou se ainda dá tempo de consertar. Então, o mais rápido possível é sempre melhor. Dúvidas. Acabei aqui, tá? Essa monitoria ela foi um pouco mais subjetiva. Ela não foi exatamente para mostrar para vocês um roteiro, enfim, isso vai ser mais amanhã. Mas foi só para dar uma iluminada aí. Vou dar uma olhada aqui no chat. Ô, Mariana, você está me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Uhum. Cara, eu assisti literalmente tudo e até eu aprendi muita coisa. Tipo, de coração mesmo. Principalmente esse Ah, final. tá. Eu queria até comentar um negócio. Eu gostei muito, muito das coisas que você falou e eu me identifiquei demais. Isso que você falou no final e no final é só você com você mesmo. E eu acho que a maioria das pessoas já ouviu isso, só que é mais verdade do que vocês pensam, apesar de ser clichê. Hoje, literalmente hoje, no dia de hoje, eu estava na faculdade e a gente estava atendendo um paciente que ele estava fazendo. A consulta era para ver o risco dele de fazer uma cirurgia. E ele estava contando a história dele e ele falou que ele era alcoólatra. Só que ele parou tem 12 anos de beber. E, na verdade, quando você faz medicina, a maioria dos pacientes que você vê é atendimento do SUS, né? Então, muitas pessoas são ou foram viciados em álcool ou em alguma droga. E o que a gente percebe é que, eu acho que 100% eu diria das vezes, a pessoa que larga mesmo, que nem essa pessoa, esse homem que a gente conversou hoje, é por conta própria, ele mesmo disse. Então, apesar de, beleza, para essas coisas tem tratamento. Então, a mesma coisa, vício em celular, vício em coisas que tiram a sua atenção no estudo, beleza, tem como você tratar, e se for necessário, você deve. Só que a mudança mesmo vem de você, né? Igual a Mariana falou, isso daí é você perceber o erro que você está cometendo. Mariana, pode responder o pessoal aí, que eu não vou ficar enchendo muito o saco, não. Muito obrigada aí. Eu vou olhar aqui o chat. Bom, a gente tem algumas perguntas que eu vou falar amanhã, tá? Porque tá na programação. Questão de planejamento, cronograma, escrita discursiva. Enfim, eu vou responder o que está relacionado mais ao que eu fiz, tá? Como você revisava biologia? Calma, acho que tem mais aqui para trás. Qual era a média de exercício? Eu respondi que eu não tinha uma específica. Era até eu perceber que, assim, eu estava fazendo, sei lá, 80% das listas e acertando. Onde você fez o piso? Em diversos lugares aí, de Juiz de Fora. Como você conciliaria a escola com o cursinho presencial 3 vezes na semana? Era o que eu fazia e, assim, quando que é esse cursinho, né? Porque se for de noite, eu não sei se eu conseguiria conciliar. Mas se for de tarde, é realmente você montar um cronograma em que tenha os seus compromissos fixos e que respeite o seu sono, tá? Porque esse tipo de rotina ele é muito cansativa, tá?
E aí, desde que respeite essas duas coisas, você vai ter, sim, menos tempo para estudar sozinha, tá? Mas reservando os horários para os seus compromissos fixos, tentando não ter uma vida que inclua muita coisa, no sentido de saída com os amigos, saída com sei lá o quê, médico toda hora, coisas desnecessárias. Você coloca os compromissos fixos, respeite seu tempo de sono e leva a vida. Nos espaços que você não está fazendo nada, você estuda. Ô, Mariana, volta só rapidão no slide do seu PISM 3. Tá. Ô, pessoal, aqui na live, na mentoria, tem várias, eu não sei a porcentagem, mas tem parte é nosso aluno, parte não é. Aos que não são ainda, no final, as matrículas do guia estão fechadas, tá? A gente vai reabrir, tá? Quinta-feira, depois da última live, em promoção, tá? E, além da promoção, a gente vai também dar um bônus para vocês, não só para quem é para agora, claro, mas para todo mundo que já é aluno, que é um curso de discursivas. A Mariana está falando, não sei se vocês prestarem atenção, mas teve uma hora que ela falou sobre a importância de saber português. Porque não só para a prova de português, mas para o PISM todo, você tem que escrever e às vezes você tem que dar uma enrolada, porque você não sabe o conteúdo. Essa é a verdade. Ou então você sabe, só que é difícil expressar em palavras. Então, muitas pessoas negligenciam isso, só que, na verdade, é a base, né? O português é uma das matérias principais para você saber. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lançar um curso sobre como dominar as discursivas e como ir muito bem nelas, tá? Então, todo mundo que assinar e todo mundo que já for aluno vai ter acesso a esse curso, tá? Na quinta-feira, agora dia 9, a gente vai abrir a matrícula depois da última live. E aí você recebe o curso por completo. Quem tiver alguma dúvida sobre como funciona a matrícula, manda para mim, manda para a gente no WhatsApp do guia, tá? Ô, Vitória, os livros, eles não são adquiridos separadamente, tá? Então, eu vou falar mais depois sobre como funcionam as matrículas, mas, na verdade, os livros são, digamos que, um direito do aluno do Guia do PISM. É uma das coisas que estão inclusas na matrícula, mas eles não são comprados separadamente, tá? A matrícula inclui a plataforma do guia e os livros. Tem mais dúvida, Mariana? Você respondeu? Como que eu revisava biologia? Bom, eu acho que essa dá para responder mesmo. Matéria tem muitos nomes e coisas específicas, fica mais decoreba do que entendimento. Amanhã eu vou falar um pouco melhor sobre isso daí. Mas o que eu fazia era, durante o meu estudo, eu tentava esquematizar ao máximo, fazer desenho mesmo no caderno, assim, e eu tentava acessar diversas formas de conteúdo. Por exemplo, formas de fontes de conteúdo mesmo, né? Aula, livro. Eu gostava muito de um livro que eu vou mostrar amanhã, que é da coleção da Sônia Lopes. E eles Até explicavam mesmo. eu usei também o Sônia Lopes. Muito bom. E eles explicavam mesmo a lógica da biologia, né? Porque às vezes a gente acha que é mais decorar, às vezes o professor não tem muita paciência para explicar, mas aquele negócio explicado te faz até gostar um pouco mais e criar até uma memória, além de, tipo, memória visual, você cria uma memória afetiva, tá? Falar a verdade. E exercício, tá? Mas assim, eu não fazia tanto no PISM 2, mas exercício é muito bom para fixar mesmo, exercício teórico, tá? Exercício tipo, o que é tal estrutura, ou qual é o nome da estrutura que tá. Não é exatamente questão de vestibular. Ô, Arthur, uma coisa que eu fiz também é você focar muito nas discursivas para você gravar, porque aí você se obriga a lembrar, né? Se você ficar fazendo muito questão objetiva, é bom, mas, tá ali a resposta, né? Então, as discursivas ajudam bastante nisso. Tá? Tem várias técnicas, mas a questão é você realmente despender tempo. Não tem muito um segredo absurdo. Não, vê a teoria muito bem, nos livros do guia tem a teoria completa, tá? Não falta nada lá. Pelo contrário, até às vezes a gente vai um pouco mais a fundo. E aí,
tem em seguida, literalmente, um gráfico que mostra o quanto aquele conteúdo é importante, e aí você vê se tem que focar mais ou não, e questões do PISM e de outros vestibulares resolvidas. Então, tipo assim, ali tá tudo perfeito, e na plataforma do guia ainda tem as aulas, tem os livros, as listas para você gerar, os simulados, enfim. Eu vou mostrar mais para quem não é aluno depois sobre a plataforma. Posso falar? Ah, tá. Pode? Deve. Você fez aula particular de alguma matéria? Não. Como você conciliaria uma escola integral técnica com o estudo para o PISM? Bom, eu não sei, porque realmente não é a minha realidade. Mas é o que eu expliquei para outra menina, assim, você tem que adaptar o estudo à sua rotina, de forma que tanto o seu descanso quanto o seu estudo, você tenha tempo ali para fazer para os dois. Com certeza, você vai ter menos tempo do que uma pessoa que não tem essa sua realidade. Mas você conhecer o seu método de estudo e conhecer o que funciona para você te faz otimizar melhor esse tempo, tá? Em algum momento você deu atenção ao Enem e outros vestibulares ou seu foco foi somente voltado para o PISM no terceiro ano? A partir do final de abril, quando eu decidi curso e tal, foi só PISM. Eu abandonei o Enem mesmo, às vezes fazia umas redações no final de semana, fazia uma questão ou outra, mas eu larguei. No seu caso, você queria o FJF, mas você recomendaria para alguém que não tem preferência diversificar o foco para outros vestibulares também? Se você tem chance no PISM, não, tá? Realmente não. Eu acho que você corre o risco de sacrificar a sua nota no PISM para poder salvar outras coisas, mas, ao mesmo tempo, se é um desejo muito forte de fazer alguma universidade específica fora, você, por favor, assim, organize-se, né? Mas é isso aí, depende dos seus objetivos. Tem problema ignorar a escola quando chegar em casa e estudar para o PISM com as matérias parecidas da prova da escola? Eu vou falar isso no terceiro dia, mas assim, se a sua escola não te ajuda em nada, se você chega na escola e, assim, pro PISM, nada tá te ajudando, você faça o mínimo para passar, tá? Assim, eu não tive essa experiência porque a minha escola já colaborava nessa questão no terceiro ano do ensino médio, pelo menos. Mas você tente aproveitar ali o que te ajuda para o PISM, mas se não te ajudar, também você faz o mínimo para passar, você faz o básico ali. Falar também, rapidão, sobre essa questão do João Gabriel. Ô, João, eu fiz durante o ensino médio, na verdade era pandemia, né? Mas a escola que eu estudei não ajudava em nada, literalmente. Então, eu responderia que não tem problema nenhum. Só que você tem que passar na escola. Então, estudando para o PIS, naturalmente, você vai ir bem, né? Porque você vai estudar em um nível acima da escola. Então, minha experiência era, na verdade, estar muito à frente do que a escola passava, e eu nem precisava, estudava para as provas da escola. Tendo estudado PISM, eu já fechava as provas, ia muito bem, entendeu? Então, a escola, na verdade, é meio que uma obrigação, assim, e muitas vezes até um empecilho, né? Infelizmente. Mas aí é igual a Mariana falou, vai depender se ela te ajuda muito ou não, né? Aí você maneja isso. Pode falar, Mariana. Mariana, essas 5 horas que você tinha de estudo incluíam um tempo de cursinho? Sim. O meu estudo em casa era 5 horas aí diárias. Aí se eu usava o cursinho, se eu não usava o cursinho, assim, a maioria das vezes eu estava usando sim, mas incluía dentro dessas 5 horas mesmo. Como você estudou conciliando o colégio, seu cronograma? Estou no mesmo colégio que você estudou e ainda não comecei a estudar de fato para o PISM. Você está falando do CAV ou do Colégio Militar? Eu acho, eu acho que é do CAV, né? Mas assim, bom, eu realmente chegava em casa e eu só estudava pro PISM mesmo. Para a escola eu sempre fiz mais do básico, só que como a escola seguia o cronograma do PISM, acabava que eu estava sempre em dia com a escola, né? Então, assim, realmente era isso aí.
Estou no mesmo colégio que você e ainda não comecei a estudar de fato para o PISM, é uma boa hora para começar, tá? Tipo assim, dá tempo, mas não é por isso que você tem que deixar para depois. Tá? Realmente, se você começar agora, você tá certinho aí. Você fez o Enem ou outros vestibulares? Eu fiz o Enem, mas eu não me dediquei para o Enem. Quando vai ser disponibilizado? Ah, tá. Você tinha tarefas em casa? Se sim, como você conciliava? Você tá falando... Desculpa, eu não entendi. Sim, tá falando de arrumar casa? Ou de fazer... Deve ser tarefas externas, assim, né? Sem ser estudar. Ah, tá. Eu tinha. Aí eu Imagino. tratava como se fosse o compromisso fixo mesmo. Eu colocava no meu cronograma, eu falava, isso daqui não dá para pular e tem um horário só para isso. E aí eu nem incluía isso nas minhas horas de estudo. Eu só estudava quando eu não estava fazendo essa coisa mesmo. Era isso, não era nada muito fora do comum, não. Bom, é isso. Cara do terceiro ano? Ah, tá, é isso mesmo. Eu acho que eu respondi, então. Respondi? Acho que sim, acho que sim. Ô, pessoal, então amanhã a gente vai estar aqui de novo, tá? Inclusive a mentoria de amanhã é uma das mais importantes. Eu fiz uma enquete lá e é a que vocês mais estão esperando, né? Pelo que eu vi. Mesmo horário, tá? 7h07. E, pô, participem. Não, foi muito bom esse daqui. Eu, particularmente, me impressionei. O que vocês acharam? Comentei aí. Mandem aí o que vocês acharam dessa mentoria. Só para a gente finalizar aqui. Então, ô Arthur, nesse evento vai ter mentoria só com a Mariana, tá? Que foi nosso aluno, ele passou em primeiro lugar geral, então literalmente o nome da mentoria é Mariana Borboni, tá? Então, futuramente a gente vai fazer, mas nesse evento são 3 mentorias com a Mariana, beleza? Então é isso, Mariana, você quer falar mais alguma coisa? Quero não. Amanhã é isso aí, é a parte mais objetiva do PISM. A gente vai trabalhar. Vai ser um pouquinho mais longa, tá? Eu acho. Mas também vai ser Então, mais objetivo. amanhã vai ser mais técnico, né? Vai ser realmente, entre aspas, colocar a mão na massa, falar coisas mais concretas, mais diretas, mais objetivas, né? Então, estejam presentes para vocês entenderem como que estuda de verdade, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença aí de vocês. Não se esqueçam das mentorias de amanhã e de quinta-feira, tá? Qualquer coisa, manda mensagem lá no perfil do guia do WhatsApp. Falou, gente. Obrigadão. Vou fechar a Tchau, live tchau. aqui.